Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta nessa sexta, 23 de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muitas vezes o pessoal fala assim: JR, fala aí o WhatsApp devagarzinho pra eu anotar aqui, porque é bom você anotar e salvar. Então deixa eu pedir ajuda aqui, Alessandra. Ô, Alessandra, fala aqui o nosso WhatsApp, por favor. 96803-8319. Fala bonito, Alessandra. Ô, Alessandra, repete aí, por favor. Nosso WhatsApp aqui da 93 FM. 96803-8319. Maravilha, muito obrigado, Alessandra, pela sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, hein? Em São Gonçalo. Alô, São Gonçalo, nossa querida e amada São Gonçalo, uma cidade que nos acolhe com tanto carinho, com tanto respeito. Aconteceu em São Gonçalo, vamos discutir esse assunto hoje aqui. A professora ficou meio brava lá, ficou indignada. O que aconteceu? Ela estava fora do controle, enfim, de um jeito ou de outro, ela acabou agredindo verbalmente um aluno se preparando para a sala de aula. Ela disse: você olha para o seu rabo, seu macaco. Nós temos aqui o áudio, eu vou tocar aqui o áudio, você vai ouvir na sua casa aí, você vai ouvir no seu rádio o áudio dessa professora chamando o menino, desse menino tem 14 anos. A mãe, você imagina bem, você é mãe. Eu não vou falar aqui sobre essa questão da agressividade verbal, vamos falar aqui sobre a questão do preconceito, desequilíbrio emocional e como é que nós vamos analisar esse assunto à luz das escrituras, o que nos ensina a palavra de Deus sobre esse tema. Outro assunto nós vamos discutir hoje aqui é uma carta muito interessante agora de um menino, ele é muito novinho, entendeu? Daqui a pouquinho eu vou te dar a idade dele. Ele escreveu uma carta ao presidente americano dizendo que quer receber na casa dele um refugiado sírio. É um daqueles meninos que aparecem nessas cenas tristes lá da Síria, em que existem as pessoas que são atingidas por bombas, ou casas, ou famílias são atingidas. E essa criança fez uma carta ao presidente da República solicitando a ele a permissão para que essa criança viesse morar na sua casa. Esse menino que escreveu a carta é um menino de 6 aninhos de idade. Você olha e para assim, mas é muito inocente, né? É muita ingenuidade dele. Será que nós não estamos perdendo a nossa ingenuidade, a nossa inocência? Jesus disse que se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Quero ouvir também a sua opinião, ouvinte amado, sobre esse assunto, hein? E uma irmã, diz aqui outro ouvinte, uma irmã veio até mim, JR, com uma revelação, dizendo que eu tenho um talento oculto. Olha aí, talento oculto. Não tenho a menor ideia de qual possa ser esse talento e muito menos como faço para descobrir. Quando a irmã diz que ele está oculto, isso significa que eu estou enterrando um talento dado por Deus? Aliás, o que acontece com quem enterra talentos, hein? De que forma se pode usar um talento para a glória de Deus? E quando não usamos esse talento, Deus pode tirar de nós? O que você acha, hein, querido ouvinte amado? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor José Derivaldo, pastor da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia para os nossos ouvintes. E estamos aqui à disposição de nossos ouvintes para discorrermos sobre esse assunto. E o talento oculto? O talento oculto. Olha só, nós temos que, vamos dizer assim, mudar essa ideia. Eu não sei quem é que faz essas exegeses. Eu, pelo menos, tenho 41 anos de crente, eu já encontrei isso feito. Mas se faz essas exegeses e vão soltando isso em cima do púlpito e vai ficando. Olha só, temos que entender o seguinte,
o rei deu aquele senhor deu a cada um talentos, portanto, algo tangível, segundo a capacidade, algo intangível de cada um. Portanto, não sei se é porque a palavra talento para nós tem um outro significado, tem significado de, vamos dizer assim, de pendores ou aptidões, e as pessoas confundem, mas não confundir. O talento que o Senhor deu era algo tangível e deu de acordo com a capacidade de cada um, com algo intangível que tinha dentro de cada um. Então temos que começar a partir daí. O pastor Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Pastor, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o senhor? Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, debatedores também. Até para ampliar ainda mais, não sei se ampliar ou se usar uma outra palavra, né? Em cima do que o pastor falou, né, reforçar, porque ele usou a expressão unidade tangível. Então, só para simplificar um pouquinho mais ainda, que seria uma unidade de medida, né, que era usada para, sei lá, medir ouro, medir trigo, medir uma série de coisas. Então, é isso que o Senhor dá aos seus servos. Não tem nada a ver com dons, não tem nada a ver com talentos naturais que a gente usa no nosso próprio português. A interpretação é completamente equivocada. O que me chama muita atenção, JR, também nessa expressão é a seguinte: a ouvinte diz assim: uma irmã veio até mim com uma revelação. Ou seja, revelar significa trazer aquilo que está velado à luz. Então, uma revelação pega aquilo que está oculto e traz à tona. Era para dizer qual é o dom, então. Exatamente. Aí ela fala, não, me disse que eu tenho um talento oculto. Ou seja, que revelação é essa que diz que vai esclarecer, mas não esclarece absolutamente nada? Muito pelo contrário, velada. Traz mais dúvida. Revelação velada, né, pastor? É complicado isso. O apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e todo o povo Deus ligado no debate. Eu já fico impressionado quando ela diz assim, ela coloca, não tem a menor ideia de qual possa ser esse talento e muito menos como faço para descobrir. Aí você veja como é que uma revelação pode piorar a situação, né? O que está ruim pode piorar. Talvez estivesse vendo feliz sem a tal da revelação. Agora chega a revelação e já não tem ideia de como fazer nem como chegar. Então o que eu percebo aí é o perigo, né, de se falar sem a credibilidade espiritual, de se falar sem realmente falar em nome do Senhor. Isso, infelizmente, JR, se a gente ampliar o campo, quantos tem, olha, o senhor manda dizer que tu vai casar com aquela pessoa, o senhor me revela que você vai ter isso, e nada mais do que revelamento e não revelação. Querida pastora Nadiege Macário, a nossa menina da mesa de hoje, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, muito bom dia, seja bem-vinda. Uma irmã veio até mim com uma revelação dizendo que eu tenho um talento oculto, diz o ouvinte. Não tenho a menor ideia de qual possa ser esse talento e muito menos como faço para descobrir. Quando a irmã diz que ele está oculto, isso significa que eu estou enterrando um talento dado por Deus. Aliás, o que acontece com quem enterra talentos? De que forma se pode usar um talento para a glória de Deus? E quando não usamos esse talento, Deus pode tirar de nós? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes queridos. Eu quero começar logo do começo, no talento oculto. Primeiro, como já foi falado aqui, talento é aptidão, é um dom natural. Então, uma aptidão, ela já é visível numa pessoa. Se está oculto, é porque não tem nada a ser revelado, a não ser aquilo que ela já sabe, daquilo que ela pode fazer, daquele dom que ela tem. Agora a gente precisa, antes de continuar, fazer uma pequena diferença, porque a gente percebe que na igreja algumas pessoas vêm com essas dúvidas, e é bom que a gente aqui fale sobre isso, a diferença de dom natural. O dom natural é aquilo que nasceu comigo, que eu desenvolvo,
e como de repente um toca um instrumento, outro joga um bom futebol, o outro é um pintor, o outro faz bem qualquer uma outra coisa. Então isso é um talento, é um dom natural. Agora, dom espiritual é um dom que vem do Espírito, aquilo que a palavra diz, não é? Então, é o dom que a palavra mostra, que vem sobre o socorro, o dom de língua, o dom de... enfim, são 9 dons. E também os dons ministeriais, que são apóstolo, pastor, evangelista, profeta, e, né, são 5. Então, que são diferentes ainda de frutos espirituais, porque a pessoa acha que tudo é a mesma coisa. Então, quando a pessoa diz aqui que ela tem um talento oculto, esse talento oculto, ela pode ficar tranquilo, porque a hora que ela tiver algum dom no espírito, porque o espírito habita nela, não é? Ela é templo, significa que esse dom vai ser revelado pelo próprio Senhor a ela. E ela vai estar fazendo aquilo que o Senhor a direcionar para o reino. Agora, o talento natural, ela mesma vai descobrir com o passar do tempo. Então, ela não tem que ficar preocupada com isso. Preocupada de estar enterrando, quer dizer, de não estar utilizando. A pessoa, de alguma forma, despertou nela uma atenção para essa área, assim. Não sei se é de todo mal a história toda, não. De repente tem um ponto bom aí. Quer dizer, será que eu tenho algum talento? É lógico que já entendi aqui pelos nossos ilustres debatedores que quando Deus revela isso, é começo, meio e fim. A história é essa e essa. Não é dizer, olha, pode ser, e a pessoa ficar na dúvida. O outro lado dessa mesma história é que certamente essa irmã ficará muito mais atenta ao seu serviço ao Senhor do que ela estava antes. Mas, pelo que eu entendi aqui, quero só reafirmar isso, o que vocês disseram é que quando Deus entra na história para trazer algum tipo de revelação, nada fica obscuro. Não tem nada escurinho. Tudo claro. É isso aí? Tem que ser claro. JR, assim, lembrando também, né, só para ressaltar a nossa palavra inicial, é que o entendimento, a definição de talento na nossa língua não tem nada a ver com o texto bíblico de Mateus. Não é talento no sentido de aptidão. Em Mateus é outra situação, é uma unidade de medida, né? Aí, sem querer polemizar, mas só para dar uma segunda opinião, né? Porque eu vou dar uma segunda opinião, que é uma questão de base doutrinária, né? Então a pastora tem a base dela e eu tenho a minha também, a minha leitura. Eu não entendo assim uma limitação de dons numa carta, por exemplo. Eu não consigo ver muito essas divisões no sentido de serem limitadoras. Eu acho que você pode ter um talento natural, entendeu? E a partir do momento que você entende que isso foi dado para a edificação da igreja, esse talento ser reconhecido como dom espiritual, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que eram cantoras seculares e que se converteram e continuaram usando o seu que a gente chamaria anteriormente de talento natural, mas para a edificação da igreja, né? Porque o objetivo do dom espiritual é a edificação da igreja. Eu não consigo, e acho que até na minha opinião é uma visão errada, a gente dissociar qualquer área da nossa vida do exercício da vida cristã. Eu acho que a nossa vida como um todo, ela tem que ser repensada a partir do momento da nossa relação com Deus e com a igreja. Então, vamos supor, você pode ser excelente em exatas, né? Isso pode ser considerado um talento natural porque o texto não está lá na Bíblia, mas você também pode ser alguém que, como crente, você vai usar essa sua facilidade a lidar com exatas para ensinar pessoas na igreja matemática, para facilitar o acesso de matemática. Então, isso está sendo utilizado o quê? Para melhorar vidas, para transformar pessoas, para edificar a igreja. E uma coisa que o seu vizinho do lado no banco da igreja, ele não tem. Tá entendendo? Então, é só para ampliar e dar uma... Porque eu acho que essa questão limitadora é muito preocupante a gente ficar limitando essa lista aqui. E a pessoa que está na igreja identifica algo que não está na lista. E que ela entende que Deus deu isso a ela para edificação da igreja. Só para corrigir, eu só fiz aqui uma espécie de definição. Eu, por exemplo, lido com a música. É um talento natural meu.
E esse talento natural meu é servido na igreja, é servido para o Senhor. Por quê? Porque eu entendo que uma vez salva e vivo para o reino de Deus, tudo aquilo que eu sou e faço é para a glória dele. Então, a música, ou seja, exatas, ou seja, administração, ou qualquer outra área, vai ser para o serviço do Senhor. Eu aqui só quis dar uma definição, uma separação de coisas, porque as pessoas às vezes fazem um pouco de confusão. Então, o meu talento natural, ele passa a ser o talento, sim, natural para a obra do Senhor, para o serviço do Senhor. E ele passa a ser espiritual, porque eu também sou uma pessoa espiritual. Ou seja, a minha vida hoje pertence ao reino de Deus. E se pertence ao reino de Deus, tudo aquilo que eu tenho como talento natural é um talento que vai ser desenvolvido para o Senhor. Entendeu? Só voltando para Mateus 25, acho que a gente vai entender à luz do texto que primeiro que o talento não estava com eles, foi dado pelo Senhor. Pelo Senhor. Então já não era algo natural. Era do Espírito. Então qual era a ideia da parábola? É da capacitação que nós recebemos do Senhor e o que fazemos com ela. Porque é isso que o texto trata, né? O texto diz que primeiro foi dado aos seus servos. E é interessante porque aí eu estudando essa palavra, a própria palavra servo ali no grego é escravo. Agora, escravo que foi comprado. Porque isso é que aconteceu, nós fomos resgatados. Nós fomos comprados por um sangue precioso. E aí diz o texto, que no versículo 15, que ele entregou talentos, então não estava com eles, não era algo que nasceu com o servo. Foi dado pelo Senhor. E com uma liberdade que o texto diz, que é o seguinte, que ele disse, olha, façam bom uso dele, mas foi dado. E ele diz o seguinte lá no 30, que escandaliza muito, né? Volta para cobrar. O que é que você fez? Então, ao mesmo tempo que a gente olha para esse texto e a gente tem que fazer essa distinção, que realmente há talentos que nascem conosco, isso aí a gente não discute, habilidades que nós temos, mas nós recebemos capacitação. Inclusive Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 7, para o que for útil, nós recebemos habilidades dadas pelo Espírito. Para o que for útil. Vamos só fazer uma correção, vamos lá. Olha o seguinte, o Senhor deu talentos. Então, se nós dissermos que o talento foi alguma capacidade que foi colocada, e não podemos tirar isso do texto, isso é indução. Concordo plenamente. Olha só, vamos lá. Como nós poderíamos fazer uma aplicação, vamos dizer assim, uma análise teológica para nós, nos dias atuais? O talento são as oportunidades e as possibilidades existenciais que se abrem diante de nós e que fica bem claro que Deus está nos dando. E nós, vamos dizer assim, tomamos aquela porta, aquela possibilidade, que vamos dizer assim, que tem uma certa dimensão e damos uma dimensão mais ampliada a ela. Então podemos dizer que é assim. Pelo texto podemos definir assim. Agora, uma coisa que eu só gostaria de corrigir, que é o seguinte, 70% das pessoas que estão nos ouvindo, elas são pentecostais e neopentecostais. Os pentecostais e neopentecostais, elas têm uma abordagem a respeito de dons espirituais, que provavelmente é o que essa menina convive. Elas têm uma abordagem. E para você, vamos dizer assim, vamos dizer assim, com poucas palavras, nós, vamos dizer assim, dizermos para as pessoas, isto não é assim, é impossível. Então vamos partir da cosmovisão cristã que essa pessoa tem. Ela tem essa cosmovisão, para ela existem dons espirituais, dons ministeriais, como a pastora mencionou. Para ela existe isso aí. Agora, vamos dizer assim, você contesta dons espirituais, vamos dizer assim, a existência, a manifestação de dons espirituais, nos dias atuais, contesta, até você ter, até você passar por essa experiência, você contesta. Então, eu acho que todo mundo vive a sua realidade. Pastor, para interagir com o senhor e entender o que o senhor trata, análise de um dom ou de talento, ou dos dons, conforme o senhor nos trouxe agora nessa cosmovisão. Certo. A base para reflexão é a experiência ou é o que diz a Bíblia? É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Só que o que diz a Bíblia, vamos ter um passa. Sério, vamos né? lá. Vamos lá. Então, o que diz a Bíblia tem que passar por uma exegese. Sim, certo? mas então vamos lá. É isso que eu queria falar, o JR. No final de todas as análises, aí nós vamos fazer uma análise teológica.
seria a última análise da aplicação. Então fazemos a análise teológica. Entendi. É nesta parte da análise teológica que, vamos dizer assim, que há as divergências. Entendi. Pois é, então aí nós temos o seguinte, nós temos uma avaliação de verdades, né? Eu estou vendo a sua, porque se a gente olhar para o texto diz que o Senhor, quando se ausentou, primeiro, não chamou todo mundo, chamou os seus servos. É alguém que passou por um nascimento, por um entendimento. Porque o que acontece é o seguinte, é óbvio, exegese é uma coisa... Aliás, Calbar vai dizer uma coisa interessante pra gente aqui que tá na mesa, pra todo mundo ouvindo. Calbar diz teologia escrita a lápis. O que é isso? Você tem a sua avaliação, eu tenho a minha, desde que não fira contexto, desde que não fira... Então, quando a gente pega um texto como esse, eu comecei a analisar o texto e a coisa que chama a atenção é o seguinte, primeiro ele chama os seus servos e segundo, ele dá aos seus servos. Não é algo que os servos trouxeram com ele. Não estou fugindo de nenhuma aberração. Estou interpretando o texto. Inclusive, pesquisei no original. E aí ele coloca o seguinte, que é muito interessante, né? Ele não dá de maneira indiscriminada. Eu concordo com o pastor, a cosmovisão. Ele sabe exatamente a minha capacidade. O que eu vou ter, como eu vou ter, e vou viver bem com isso, porque ele deu 1, 2 e 5. Então ele não deu de maneira indiscriminada, não deu assim, eu quero esse dom, eu quero isso. Não, quem dá é o Senhor. Então, vamos só para poder interagir, eu estou tentando ajudar aqui a mesa, os queridos debatedores e especialmente os nossos ouvintes que estão nos afazeres diários e não tem, assim, às vezes a possibilidade de parar para ouvir. Estão fazendo uma série de coisas e ouvindo. Então nós temos aqui uma seguinte reflexão. Você analisa a questão bíblica com base no que diz a Bíblia ou com base na experiência. E aí nós entramos num ponto que para nós é fundamental, porque quando se trata eventualmente de uma experiência pessoal, ainda que por muitas pessoas, ela continua sendo pessoal, ela pode não ser exatamente uma experiência com fundamento bíblico. Pode ser com fundamento bíblico. Também. Então, quer dizer, a busca sempre de cada um de nós é viver segundo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia vai nos ensinar, ou ainda que não haja um registro explícito na Bíblia de que é desse jeito, também não tem nada que contrarie, que vai dizer assim, isso não pode, isso está fora. Quer dizer, esse é o equilíbrio que nos mantém ligados à palavra. Se não for ligado à palavra, nós vamos ser ligados a palavras. Isso. Cada um aparece com uma palavra, vai a colar. Eu acho que estamos todos de acordo nesse aspecto aqui com relação à mesa. Segunda coisa, está dito no texto bíblico que o Senhor lhes confiou os seus bens. A um deu, a outro deu, a outro deu. Me parece claro aqui na nossa mesa que existe uma origem. E esse talento sobre o qual o texto fala é um talento cuja origem é de Deus. Estamos falando do texto bíblico que está aqui. Mateus 25, uma parábola. Correto? É isso, irmãos? Hein? Estamos juntos aqui ou não? Estamos juntinhos ou não? Mais ou menos, Júnior? Tô olhando o Júnior aqui. É o que o ouvinte não está vendo seu olharzinho. Porque na realidade, é assim, se eu for fazer uma análise textual, eu tenho que dissociar a palavra talento no texto do que a gente entende como talento. Com certeza, isso não tem a menor dúvida. Então, a gente não tem como aplicar a questão de talento e dom natural a esse texto. Por isso que eu tô seguindo, não tem como fazer. Eu saí do assunto aqui, talento, para analisar o texto. E a partir do texto a gente pode rediscutir o assunto, entendeu? Assim, na análise do texto, é isso, veja se é isso aí. Estou tentando ler o que vocês estão me dizendo. Outra coisa interessante do texto? O Senhor confiou, o Senhor deu. Então a origem do talento é de Deus. Ele confiou isso a alguns. Ele é o dono. A realidade, ele é o dono. Origem o dono é do bem, o bem é dele. Isso. Certo. O bem é dele. Agora, veja bem. Ele o cede. O bem é dele. Certo. Também não consigo entender essa associação aí de que é o servo, é um nascido. Não. O servo é um cara comprado, é um escravo. Certo, é outra servo parte. No texto é um escravo. Então ele dá para o servo por quê? Porque o escravo, ele tem a obrigação social, moral, de cumprir a ordem do seu senhor. Só tem um detalhe. Então a ordem é, vocês vão negociar. Não tem isso no texto. Não tem, pastor. Hora nenhuma o texto fala para negociar o talento. Eles entenderam isso. Se a gente pegar o texto, se eu ler o texto com calma, nós não vemos a expressão saiam para negociar. Pastor. Entendendo eles, pastor. Pastor, o final da parábola
é uma reclamação de que um deles não negociou. Não. Então a ordem era negociar. Não, aí o senhor está dando por inferência, porque o texto não fala. Pastor, o texto não fala isso. Não fala. Ele não é cobrado porque não negociou o talento. Não fala. O Senhor elogia os que... Olha, aí já é outra história, mas se o texto... A gente não pode acrescentar o texto. Certo. A gente está falando isso aqui agora. O texto não então fala. A gente tem que ir na linha de raciocínio, assim, nós estamos discutindo isso. O texto não fala. O texto não fala. Tudo que o texto fala... Tanto é que o outro resolveu não fazer nada. Não fazer nada. E guardou. Ele foi cobrado guardado. pelo que ele foi não feito fez. agora, que o Senhor mandou negociar. Hora nenhuma, o Senhor está partindo do princípio que ele deu o talento. Ele não deu o talento para... O talento entregou. Não deixou de... Querido, se ele é escravo, ele não está sendo um liberto. Mas quem disse pastor, que nós estamos falando de libertação, pastor, veja bem. Pastor, veja bem. Não, eu tô vendo. Aí é questão da sociedade lá e do significado da palavra. Hermenêutica e de hermenêutica e interpretação. Pastor, veja bem. Interpretação da língua portuguesa. Pastor, por quê? Pastor, não foi veja o escravo bem. Que requeriu. Pastor, não é língua portuguesa, é grego. O dono. Não é questão de língua portuguesa, é uma questão de grego, não é língua portuguesa. Olha só, o que eu entendo é o seguinte. Espera um pouquinho, só para poder ajudar. O dono entregou. Primeira coisa que a gente vai entender aí, o dono entregou. Como servo, coube a ele o quê? Receber. O texto não diz que o servo requereu, exigiu, que tinha direito. Foi uma benesse que o dono entregou. Era algo especial. O texto também não diz que o dono mandou que eles negociassem. Não tem isso no texto. Pode ler com calma que não vai achar. Agora, então, o servo, o Senhor fez contas. JR, eu queria falar também. Ponderações aí. Não, eu vou deixar o senhor fez contas como então? Ele voltou para fazer contas de algo que não precisava fazer contas? Ele não precisava prestar contas? Só um instantinho. Nós queremos ressaltar aqui para o nosso ouvinte o seguinte. Você, ouvinte, está tendo uma oportunidade de ouro hoje. Porque nós estamos discutindo um texto bíblico e buscando aprofundá-lo, né? Buscando o entendimento do texto bíblico aqui para que haja melhor entendimento por parte dos nossos ouvintes. Olha que privilégio, ouvinte, o nosso hoje, está ouvindo o programa e buscando num texto bíblico. Olha, não, estão num texto bíblico, hein? Analisando. E é natural que haja divergência. Claro. Olha, meu entendimento é esse, meu entendimento é normal, é natural. E olha, ouvinte, o que nós estamos recebendo hoje aqui são porções especiais de entendimentos diferentes sobre um assunto no qual, no final, nós vamos estar juntinho, porque é um processo de reflexão. Então, vamos lá. Estava tentando achar aqui alguns princípios, aqui algumas bases. Primeiro, a origem, o dono, o doador, aquele que tem o talento é o Senhor. O texto nos fala que esses talentos foram entregues a servos, né? Vocês estão de acordo que a palavra servo, ela tem esse significado duplo, tanto de servo quanto de escravo? Não, a palavra servo e escravo significa a mesma coisa. Então, é a tradução. Por isso que eu estou falando do significado. Estou falando do significado duplo da mesma palavra. É exatamente o que eu falei. É interessante de comentar aqui, por quê? Porque há dois tipos de palavra grega para escravo. Esse aí era o escravo que, lembra do jubileu de 50 anos? Que o camarada tinha o direito de gozar da liberdade dele, e aí ele pedia para ficar com o seu senhor e era furada a orelha dele. Então, esse é o escravo que aceita a condição, que sente o desejo de estar com o seu senhor. É essa palavra aí. Agora, qual é a ênfase, JR, desse texto? Não é a palavra dulos, pastor? Pastor, deixa eu falar uma coisa. Qual é a ênfase desse texto? Se a gente parar para pensar, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, a crítica que se faz é aquele servo que não soube valorizar o que teve. Porque... Mas o meu ponto aqui, pastorzão, é o seguinte, o que significa negociar aqui no texto, tá certo? Porque se nós temos uma perspectiva de negócio também complicada, a nossa perspectiva de negócio é comércio. E a perspectiva, possivelmente, que há no texto aqui, que nos liga ao assunto de hoje, é o quanto você está investindo no serviço do Senhor, porque você é servo, diante daquilo que Deus te deu. Isso. E as oportunidades que ele vai abrindo. Ou seja, se eu recebo de Deus uma oportunidade, um talento, e negocio, o que é negociar aí, né? O negociar posso aqui, agravar um pouco mais isso, negociar aqui não é vender, trocar. Não. Negociar aqui é colocar isso em prática. É isso, companheiro? Posso agravar um pouquinho mais aqui? Pastor, só um instantinho, só concluir aqui. Só para gravar um pouquinho mais. Veja bem, por que aquele que recebeu um talento, ele foi
tremendamente criticado, dentre outras coisas. Se talento é unidade de medida, quem recebeu 5 tinha mais peso para carregar do que aquele que recebeu 1. Ou seja, quem recebeu 1 não precisava se esforçar tanto para poder negociar. Agora, quem recebeu 5 tinha que carregar mais peso para fazer isso. Ele é cobrado exatamente por isso. Peraí, você recebeu um peso menor e você não negociou? Mas diz que ele dá conforme a capacidade de cada um. Agora deixa eu entender uma coisa aqui, pastor. Se nós tirarmos a aplicabilidade espiritual dessa parábola, o que sobra? Ah, pastor, aí não, né, pastor? Mas aí Jesus coloca uma parábola dessa aqui sem nenhuma aplicabilidade espiritual, pastor. Não é isso que eu estou dizendo, pastor. Eu estou dizendo parábola. Você vai me dar tempo para interpretar a parábola, Jorge? Não, vamos lá. Para poder ajustar. Porque o que eu queria dizer é o seguinte, pastor, veja bem, aplicabilidade espiritual tem que ser tratada como aplicabilidade espiritual. Isso, qual é então não é o que o texto diz. Mas qual é a sua quer dizer como eu aplico o texto. Então o senhor está dizendo aqui que o senhor aplica esse texto dessa forma. E ao afirmar isso, o senhor há de concordar que eu possa aplicar de outra forma. Sim, mas é isso. Então o ouvinte ele tem aqui a minha síntese aqui. A minha síntese, tendo ouvido todos e ouvido todo mundo e tudo a esse respeito, é que Deus é o doador, ele vem dele, ou seja, não é algo meu, é diferente de alguma coisa que eventualmente eu tenha. Mas também se eu olhar pelo outro prisma, se eu tenho, foi porque Deus me deu. Eu vou dar aula de matemática entendendo que Deus me deu uma habilidade para exatas e o outro tem uma habilidade para música, outro tem uma habilidade para dança, supondo, né? Então cada um vai ter uma habilidade. De onde veio essa habilidade? Veio de Deus. Considera-se isso o quê? Um presente de Deus, algo que veio de Deus? Posso até dizer, foi um talento que Deus me, diferente da ideia de talento que nós temos aqui, para serviço do Senhor, para a glória de Deus. Se eu não utilizar, é como se eu não estivesse negociando, entre aspas, negociando, ou seja, de alguma forma eu recebo alguma coisa e guardo. E o que Deus quer que eu faça é que tudo aquilo que vem dele para minha vida, isso não é para mim. Eu sou abençoado para abençoar, seja em que nível for, até no nível financeiro, que nós não vamos entrar nele. Se Deus me abençoou, exatamente para que eu possa abençoar. Deixa eu entender uma coisa, JR. Você então está dizendo para mim aqui, para os ouvintes, que você consegue ver uma aplicabilidade espiritual nessa parábola. Claro, todos nós temos. Também, pastor. Também tem. Eu também vejo a aplicabilidade. Agora, qual é a Está na Bíblia, pastor. O Júlio também tem. Só que é diferente da sua. Só isso. Vamos lá. Então vamos lá. Mas peraí, eu trouxe uma palavra aqui na intenção de unir os irmãos. Unir os irmãos, mas eu sei, essa é uma interpretação. Pastor, eu concordo que é a interpretação dele, que é a sua interpretação e que eu tenho a minha, pastor. Para concluir, pastor José Derivaldo tem a palavra. Vou fazer só uma colocação. Estou vendo aqui, eu estou com o texto grego aqui, eu queria só lembrar o seguinte. Ele diz que o que pegou 5 talentos, tomou os talentos e trabalhou com ele. Aqui o verbo, ergasator, de ergon. Então, diz que ele trabalhou com ele e ele angariou. Aí usa o verbo poimeno, do auristo, tá? Então, outros 5 talentos. Então, logo, o talento é uma possibilidade, uma oportunidade de trabalho, onde o indivíduo não vai, vamos dizer assim, multiplicar ou duplicar a sua capacidade, vamos dizer assim, usando o texto aqui, usa a expressão a capacidade idiosincrática. Não. Ele vai pegar um determinado trabalho e usando a capacidade dele, que vamos dizer assim, é o mesmo quanto, aquela capacidade, com aquela capacidade ele vai pegar aquele trabalho e duplicar. E quando ele vai duplicar, ele está ampliando o patrimônio do Senhor e não dele. Que não é do Senhor. Muito bem. Diante de tudo que nós ouvimos, eu agradeço a participação de todos os queridos debatedores sobre esse assunto. Afinal de contas, hoje aqui nos aprofundamos maravilhosamente bem. Acho que você cresceu muito como eu hoje aqui, acompanhando e participando dessa nossa reflexão, com base no texto de Mateus capítulo 25. Depois seria ótimo que você lesse aí, especialmente do versículo 14 até o versículo 30 em especial, mas leia o capítulo todo. Você, por favor, aproveita essa oportunidade para mergulhar um pouco mais no que nos traz a palavra de Deus e o quanto nós podemos aprender com ela. Sempre, meus irmãos, é um privilégio ouvir o Debate 93.
alô São Gonçalo. Uma professora do Instituto de Educação, Clécia Nancy, foi afastada de suas funções após chamar um aluno de 14 anos, negro, de macaco, antes do início de uma aula. A agressão, que foi gravada por outros alunos, eu vou tocar aqui para você ouvir, ouvinte. É importante que você ouça. Registra o momento em que a professora diz: você olha pro seu rabo, seu macaco. Ana Paula Silva, que é mãe do adolescente, o menino tem 14 anos, relatou que a professora já chegou transtornada, gritando com toda a classe. Meu filho a questionou sobre o motivo daquilo, ela apenas se preocupou em ofendê-lo e agredi-lo verbalmente, e não em responder à pergunta. A gravação mostra praticamente só o final da confusão, disse a mãe do estudante. Muitas são as questões dessa notícia, minha gente. Agressividade verbal, preconceito, desequilíbrio emocional. Como analisar esse assunto à luz das escrituras? O que você faria se fosse a mãe, fosse o pai do menino, sei lá, se fosse até o menino? Vou tocar o áudio aqui para o conhecimento dos nossos ouvintes e também dos nossos debatedores. Tem que prestar atenção, porque há uma frase inicial e depois ela solta exatamente essa frase. Você tá falando de mim? É isso que ela disse. Você tá falando de mim? Olha pro seu rabo, seu macaco. Escuta, ó. Então, tá aí, evidentemente o vídeo é longo, tem muito mais coisas, mas tá aqui o pedacinho do áudio para a análise dos nossos debatedores e dos nossos ouvintes. Nós temos um problema bem sério, que é o seguinte: nós analisamos as coisas, por exemplo, os colégios, eles podem até ter um psicólogo para cuidar dos problemas da criança, mas ele não tem um psicólogo para cuidar do problema dos professores. O professor tem problema. Nisso aí, ela mostrou o seguinte: um racismo que talvez todos nós temos latente, e brotou, mas o objetivo dela não foi, vamos dizer assim, ser racista. Ela queria ofender. E a palavra que veio para ela no momento foi isso aí. Mostrou o quê? Eu sei lá se ela é branca também. Acho que eu vi muito caso desse que não é a pessoa que estava, não é racismo, que a pessoa não é branca. Também. Entendeu? Então temos que ver o seguinte: a mesma coisa, nós, quando muitas vezes ficamos com a pessoa, mandamos para o inferno. Certo? E o que seria isso então? Será que a pessoa é de lá? Então temos que analisar o seguinte: essa professora está estressada, ela precisa de ajuda, ela não tem como dizer para as pessoas aonde é que está doendo, certo? Porque ela tem que trabalhar, ela tem que estar na sala de aula, que tenha condições psicológicas, não, ela tem que estar ali. Uhum. Esse é o nosso problema. Uhum. Então nosso problema é social, né? E político. Então não tem ninguém para ouvir a ela, e ela chega na sala dessa maneira. Então isso aí não tem a ver com racismo, tem a ver com o extravasado e o estado emocional que ela não deveria ter, mas ela teve. Então eu acho que ela precisa de tratamento, de alguém ouvi-la. Fala aqui que a professora já chegou transtornada, gritando com toda a classe. Então você vê que ela já chegou com problema. Os alunos que disseram isso. JR. Eu recebi aqui uma foto, Júnior, antes de você dar a sua opinião aqui, da nossa ouvinte Verônica, lá aqui no Facebook da 93 FM, que aliás eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, vários deles elogiando aqui a nossa reflexão sobre o texto de Mateus 25, Mateus 25, é isso mesmo? E aí ela encaminha aqui uma foto. A foto é forte. A foto é forte, mas é uma professora que em São Paulo recebeu na testa aqui uma tesourada. E segundo a nossa equipe aqui, isso foi feito por um aluno de 8 anos. 8 anos de idade. Deu uma tesourada na testa da professora. A testa fica com abertura, assim. Você vê que tem uns sulcos, né? Abertos na testa. Pois não, reverendo Júnior? JR, o preconceito racial, ele existe na nossa sociedade, né? Isso aí a gente não tem como negar. Existe, é meio velado às vezes, agora está se manifestando mais, mas ele existe. O preconceito é muito mais social também, pela condição do aluno, do que racial propriamente dito. Mas os dois preconceitos, atuando juntos ou separados, ele existe. E aí a questão é a seguinte, JR, se a gente não está bem emocionalmente,
né? A gente tem uma facilidade maior para reproduzir discursos que noutra situação nós não reproduziríamos. A gente pensaria bem, filtraria ele, né? Então há de considerar que, embora seja um preconceito racial, né, que represente uma sociedade que também é preconceituosa, né, essa professora não estava no seu estado normal, né? Outra coisa que a gente também não pode desconsiderar, e quando eu falo não pode desconsiderar, eu não quero dizer que justifique, tá, gente? Não é isso, né? Desconsiderar também as condições que esse meio escolar dão ao professor, né? Se a professora chega na sala já destemperada, provavelmente porque o destempero já começa nos corredores. Ou ela sai de uma turma para dar aula noutra que já teve um estresse, um destempero, não há nenhum tipo de apoio ao professor, o aluno está sempre certo. Exato. Então eu não quero aqui justificar uma palavra preconceituosa, entendeu? Mas eu acho que para você falar sobre esse assunto, precisa ser visto uma série de coisas, né? A condição da escola, quem são esses alunos, como é a atuação dessa professora, né? Ao longo da sua trajetória educacional. Eu acho que uma série de coisas precisa ser verificada. O fato é que na escola hoje o aluno pode falar o que quer, fazer o que bem não entende, tem limite, né? Certo? A gente não pode colocar o aluno para fora de sala, porque se você colocar a coordenação bota ele para dentro de novo, certo? O aluno pode jogar a cadeira pro alto, fazer o que for, e a única coisa que você pode fazer é chamar os pais. Na realidade você não tem, o professor hoje ele perdeu completamente as formas de ação. A sala de aula, que sempre foi um espaço onde o professor era o líder, ela mudou, né? Numa escola particular, o aluno ele tem um poder que é um poder impressionante. Se um aluninho pequenininho resolver que o professor ficou chato e não quer mais ele cria algumas ações, algumas manifestações. Como é particular, acontece isso. Uma escola pública, isso é mais complicado, né? Retirar um professor, mas ainda assim é possível com uma série de ações, com manifestações e tal. Mas o que não pode acontecer em hipótese alguma é o tipo de agressividade que aí está, do aluno que agride a professora. Uma ouvinte nossa aqui no Face conta que uma amiga dela, professor, o aluno tacou uma cadeira nela, deu uma cadeirada nela. Aí ela ligou pro marido dela, segundo ela conta aqui, o marido dela é oficial, e aí o marido dela pegou o aluno e falou: você faça a mesma coisa com o aluno, entendeu? Aí você vê como é que as coisas ficam destemperadas e descontroladas. E onde é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um ambiente da escola. Veja, você entrega o seu filho a uma escola, você entrega seu netinho a uma escola, você chega lá na porta, ele vai, ou você vai de ônibus, ou vai a pé, ou enfim, transporte. De alguma forma você está acreditando que aquele é um lugar seguro. Não estou dizendo que vai ser seguro de palavrão, da música do funk que você não quer que ele aprenda, isso não tem jeito. Na escola acontece coisa assim. Agora, que vai acontecer uma agressividade nesse nível, não pode. Agora, não justifique a agressividade do seu filho com os professores, isso também não é justo. Mas acho também e tem pai que quem agride é o pai. Pois eu acho que a gente tem que fazer um registro dos dois lados aqui, que foi muito bem colocado aqui, essa questão do lado emocional da professora. O meu medo é a gente não desqualificar o racismo. Por quê? Já pensou se todo mundo se justificar? Não, eu tive o ato racista porque briguei com a minha esposa, porque bati com o carro. Então, assim, a lei, ela não faculta esse direito. Né, do estado emocional de quem agride. Ela vai ter que responder dentro da lei. E que isso fique claro o seguinte: acho que nós temos que procurar meios para defender a lei do racismo. Porque isso acho que é uma das coisas que também acaba na nossa sociedade. Não, ela fez isso por conta disso. E outros episódios de racismo, a gente percebe que sempre o agressor teve um motivo para fazer aquilo, e que de alguma maneira a gente acaba tirando a vítima do seu papel e quase colocando ela como culpada. Ou seja, o garoto não tinha que estar ali. Então a gente tem que ter uma sabedoria, um discernimento, né, do que tá dentro, pois a gente tem que ter um discernimento muito grande, porque numa hora dessa a turma aproveita. Não, eu também falei isso porque eu não recebi meu salário, eu falei isso porque... Então, gente, a lei ela foi feita para abrigar todos. Olha aqui, é lamentável, mas... Olha, aqui um ouvinte dizendo aqui, são dois ouvintes dizendo a mesma coisa, e quando isso acontece a gente tem que dar uma atenção, né? Fiquei sabendo assim, bom, se fosse meu filho, em primeiro lugar eu ia querer descobrir por que ela estava nervosa. Fiquei sabendo que os alunos estavam jogando ping-pong dentro de sala, quando, ao que ela disse, ela usou um ditado
que, segundo a nossa ouvinte, minha mãe cansou de falar comigo, é o que ela conta. Sempre que eu falava de alguém, mamãe dizia: olha pro seu rabo, macaco. Outro ouvinte, 13 anos. JR, eu acho que quando a professora usou essa expressão, não foi para ofender, e sim para que ela cuidasse da sua vida, para que ele cuidasse da sua vida. Eu já ouvi essa expressão, sim, sem que a pessoa fosse negra, diz aqui o ouvinte. É isso, pastor? Conta aí. No Nordeste usa-se isso. Eu acho que ninguém fica um dia sem usar isso aí. É mesmo? Então, a expressão. Então, vamos lá. O entendimento aqui, pra gente ir adiante. O entendimento aqui que essa frase, olha pro teu rabo, macaco, não necessariamente tem um significado racista. O pastor José Derivaldo, que é nordestino, disse que isso acontece. Primeiro que a gente usava isso no meu colégio, só tinha um preto no colégio. Me lembro até hoje, o nome dele era Tico de Ana Preta. É tão característico, mas ele, inclusive, ele era o garoto mais educado do colégio. Olha aí, e essa expressão era utilizada. Eu sou nordestina, mas quando criança também ouviu isso. Ouvia e a turminha falava muito isso. Mas a entonação ali, JR, no Rio. ela teve um racismo. A injúria, né? Tá ali, tá na forma como se diz. Pois é, mas agora, se ela tiver origem nordestina, pode ser que ela tenha. A pastora está dizendo que ouviu assim, caloura como é, que é russa? É russa não. Você? A origem. A origem? É russo. E tem uma mistura danada. Mas nasci aqui no Rio. Tá ali no estresse do ambiente, dá pra ver que é um estresse no ambiente. Tá ali. Agora, a gente precisa julgar ou não, né? Outras coisas. Por exemplo, por que se gravou isso? Quem resolveu gravar? Porque, veja bem, JR, existe para ela poder enfrentar uma sindicância, não precisava nem gravar, bastava que um grupo de alunos fosse à direção da escola e fizesse a denúncia. O pai fosse lá, ainda que não tivesse nada gravado, ela enfrentaria um processo. Eu compreendo, então, só quero dizer assim, gravação hoje, a pessoa espirra, já tem alguém gravando até. Tá assim, para dizer se foi intencional, se olha, provocar a professora porque gravou, enfim, é uma possibilidade, né? Quando eu falei do Rio, que eu nasci no Rio, é só porque também no Rio, naquela tem época, essa expressão. Tinha essa expressão. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que infelizmente é mais uma questão, né? De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, a professora foi afastada imediatamente de suas funções e passará a responder à sindicância. A secretaria ressaltou que repudia quaisquer formas de preconceito e discriminação. É a notícia que nós temos hoje para compartilhar com você, ouvinte amado, sobre esse episódio acontecido em São Gonçalo, aliás, cidade que reflete muito do crescimento do evangelho. Como nós temos crentes em São Gonçalo. Certamente nessa escola existe alguém com acesso ao professor e ao aluno que eventualmente possa ser alguém que ajude a cuidar tanto de um quanto de outro, para que coisas como essa não se multipliquem em qualquer lugar. Conquistou meu coração. 93 FM. A carta de um menino americano de 6 aninhos de idade comunicando a Barack Obama, o presidente americano, a oferta de um lugar em sua família para uma criança refugiada síria se multiplicou país e mundo afora. Alex, de Nova York, escreveu para o presidente dos Estados Unidos depois de ver uma foto de Onran Daknesh retratado com o rosto ensanguentado em um hospital de Alepo, em uma imagem que causou indignação e consternação ao redor do mundo. No Facebook, Obama diz que a carta era de uma criança que não aprendeu a ser cínica, desconfiada ou temerosa. Diz a cartinha: caro presidente Obama, lembra-se do menino que foi socorrido por uma ambulância na Síria? Você poderia buscá-lo e trazê-lo para a nossa casa? Estaremos esperando por vocês com bandeiras, flores e balões. Daremos ao menino uma família e ele será nosso irmão, escreveu o menino. Obama citou as palavras de Alex em uma reunião de cúpula da ONU sobre refugiados no início da semana, mas dias depois a Casa Branca gravou o menino lendo a carta em voz alta. Todos deveríamos ser mais como Alex. Imaginem como o mundo seria se fôssemos assim. Imagine o sofrimento que poderíamos aliviar e quantas vidas poderíamos salvar, escreveu o presidente.
Jesus nos ensina em Mateus 18 que se não formos como criança, não entraremos no reino dos céus. Você tem dificuldade em manter a pureza e a inocência diante dos fatos da vida? Em uma avaliação pessoal, você diria que se parece com uma criança no que diz respeito a amar as pessoas, humildade, inocência, confiança, simplicidade e perdão? Como ser alguém assim? Pergunta você, ouvinte, começando ouvindo aqui os nossos debatedores. Olha, só tem uma maneira de nós sermos reoriginalizados. Nós, vamos dizer assim, tendo a nossa alma totalmente lavada no sangue de Jesus. Aí depois a gente explica o que seja isso aí. Mas não tem outra maneira de nós termos a reoriginalização. A salvação opera a nossa reoriginalização. Mas os compartimentos da alma que por alguma fobia nós não deixarmos abertos, eles não serão reoriginalizados. Eu vejo o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala que nós temos a mente de Cristo, na verdade o que é transformado em nós é o espírito, né? Porque a gente crê que a mente é transformada, nós teríamos realmente uma qualidade de vida melhor. Agora, essa mente que Paulo fala, ele escreve em Romanos 12 o seguinte, que ela dia a dia tem que ser trabalhada, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí ele diz para que vocês possam experimentar com seja perfeita, boa e agradável. Agora, a criança, ela é inocente até um determinado... Isso é muito interessante, atribuir essa inocência à criança. Se você deixa uma criança com outra, ela é capaz de matar uma criança menor. Então, não, mas a inocência aqui no sentido de que, olha, ela é síria, não se preocupou de ser uma criança agora, o que num outro coloca ambiente, aí é o seguinte, será que nós podemos resgatar isso? Sim. Agora, é difícil? É difícil, né? É difícil. Eu acho até que em alguns momentos, nós, na sociedade que nós vivemos, no contexto de sociedade que nós vivemos, é quase que impossível. É possível? É. Mas que é difícil? É difícil. Alimentar a coisa poética, né? Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, assim, ser humilde de espírito, eu acho que é o grande objetivo da caminhada, porque ser humilde de espírito é você reconhecer que depende de Deus para tudo. Depende de Deus, né? E a gente nasce dependendo de Deus e vai crescendo querendo, pela nossa natureza pecaminosa, criar nossa própria independência. Verdade. Então a gente precisa fazer o caminho de volta. Aí eu digo assim, sinceramente, minha querida ouvinte, no meu caso, eu reconheço que eu tenho muita estrada para queimar ainda. Mas muita estrada para queimar. Não tem, né? Eu acho que caminhando com Jesus, eu consigo ser talvez um pouco melhor do que eu fui ontem. Mas olha, estou muito longe daquilo que eu acredito que Deus espera de mim. Então a luta é diária. A morte de si mesmo, né? Negar a si mesmo é uma luta diária. Diariamente tome a sua cruz. Diariamente negue-se a si mesmo. Diariamente siga-me, disse Jesus. Eu quero reconhecer aqui a importância desses pais, porque esse menino de 6 anos, ele dialogou isso com seus pais. E ele foi educado. Seus pais o orientaram e o ajudaram a escrever a carta. Depois a Casa Branca foi lá, naturalmente, é um período eleitoral nos Estados Unidos, é um argumento muito positivo a favor da Hillary Clinton e contra o Donald Trump. E o menino vai lá e grava um vídeo. Do vídeo pra frente, a gente fica até assim meio, será que tal? Mas a cartinha não. A cartinha é uma coisa que veio de casa, né? Que tem uma influência dos pais, que faz com que ele possa observar a vida de uma outra forma, né? Eu tô com uma ouvinte nossa aqui, ela ou ele, eu não sei se é ela ou se é ele, eles estão lá num dos países árabes. E perguntamos aqui, o que você achou da atitude do menino? Aí diz aqui, eu achei que havia uma intenção não só do menino, mas de toda a sua casa. E aí a gente observa a boa influência que uma família pode exercer sobre os outros. Pode ser que você leia isso e diga, interessante. E a proposta seria diferente. Olhe para o lado. Veja o quanto nós podemos fazer um pouco mais. E o tipo de educação que nós precisamos desenvolver para que os nossos filhos não sejam frios, como os adultos se tornaram ao longo do tempo. Observamos que, biblicamente, o amor de muitos tem esfriado. Mas veja, de muitos, não de todos.
Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Tem anos que você não fala no Debate 93. O que houve? Você que comanda. Falta o tempo, né? Horário eleitoral. A gente fica trabalhando olhando pro relógio. Quando é que acaba o saudoso horário eleitoral? Já tô com saudade dele. Sexta-feira que vem. Acho que vai até sexta, né? Porque a eleição é domingo. Olha aí, tá aí, Mas né? ainda temos uma semana pela frente. Talvez não, hein? Olha aí, hein? Não, Vamos ver. Eu acho que sim, vamos lá. Acaba sexta-feira. Veio pra mim, gente, descobre aí. Eu acho que sim. Pesquisa. Vem cá, você sabe definir o que é um talento dado por Deus? 86% dos ouvintes dizem que sabem definir. Muito bem, aprenderam. Olha, vários ouvintes aqui, queridos, vários ouvintes aqui no Facebook. Muito obrigado aqui, também no nosso WhatsApp, agradecendo a reflexão que tivemos hoje a partir do texto de Mateus 25. Muito obrigado aqui aos nossos ouvintes, o reconhecimento, também aos nossos debatedores. Um abraço aqui para o Cícero do Riachuelo. O Cícero visitou a gente aqui no nosso estúdio e ele e a esposa dele, a Maria de Lourdes, estão sempre ligados conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ontem a Cacau, nossa querida companheira, fez aniversário aqui, é a programadora musical da 93 FM. Nós vamos orar pela sua vida e hoje, nesta semana agora, nós estamos tendo um ajuste aqui na nossa equipe. A nossa Luciana, que atende carinhosamente os nossos ouvintes, está escalada aqui para uma outra área e está reassumindo aqui, já esteve aqui entre nós nas férias, e está reassumindo aqui a Fabi. Entendeu? Olha, tem nome artístico. Entrou aqui com outro nome, entendeu? Agora ela tá entrando com nome artístico. Como é que é a 93? Isso é uma maravilha. Então, queremos dar as boas-vindas e a alegria da nossa querida Luciana, que continua na nossa equipe, agora escalada em outra área. Graças a Deus, o nosso time está aumentando. É resultado da graça e da bênção de Deus. Eu só tenho que agradecer ao nosso Deus e Pai. Vamos orar juntos? Vamos pedir aqui, por gentileza, a pastora para apresentar diante de Deus os nossos temas diante do Senhor. Agradecendo a você pela sua audiência e dizendo que você pode ouvir o Debate 93 daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, no site debate93.com.br. Aliás, tem um monte de programas no nosso arquivo para você acompanhar com a gente. Vamos orar? Cura dos enfermos, consola os corações enlutados, orando pela Cacau, agradecendo a Deus por todos em nome de Jesus. Pai, te agradecemos nesse momento o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas, a salvação em Jesus Cristo. Colocamos diante de ti todos os pedidos que foram feitos aqui, Senhor Deus, pedindo que tu os visites, Senhor, a cada um. Em particular, Senhor Deus, dando a eles condição para passar pelas situações que estão passando, Senhor Deus, e saírem vitoriosos. Pai, abençoa-os, abençoa a rádio, abençoa as nossas vidas e continua nos sustentando, Senhor Deus, diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Ouvindo louvor e adoração, eu conto as horas e fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93.